igreja. Shalom, igreja. Shalom, povo de Deus. Como é que vocês estão? Todos felizes? Estamos na casa do Pai, amém? Como a abertura de hoje foi precisa, viu? Invocando a santidade do Senhor, a adoração, porque isso que nós temos que fazer todos os dias não é somente um culto específico de adoração, mas é o quanto o nosso coração está disposto a adorar esse Deus e reconhecer a santidade dele. Como foi tão profética a palavra do dízimo e oferta. Meu Deus, foi muito forte, muito forte. E eu quero convidar toda a igreja a estar nesse clima de adoração, esse clima de santidade, esse clima de busca, porque nós estamos na casa do Senhor, estamos na casa do Pai, e nós invocamos um Deus verdadeiro, um Deus de amor, um Deus que não somente tem poder, mas Ele é o poder. Amém? Um Deus que não somente derrama o amor, mas Ele é o próprio amor. Feche seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, para tão somente, Senhor, reconhecer a Tua grandeza, reconhecer, Senhor, o Teu amor, reconhecer o Teu poder, mas necessariamente reconhecer a Tua presença em nossas vidas, reconhecer o quanto o Senhor é preciso em nossas vidas, Senhor. O quanto nós nos sentimos bem e fortalecidos, Senhor, com essa presença, Deus. Ah, Deus, queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos exaltar, Senhor, o Teu nome, a Tua presença, Senhor. Declarar, Senhor, aquilo que está no texto de Isaías, Senhor. Que o Teu profeta viu os serafins, Senhor. Declarando a Tua santidade, declarando o quanto Tu és santo, Senhor. E a Tua igreja, Senhor, reconhece a Tua santidade, o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua presença, Deus. Ah, Senhor, nós queremos o Senhor, Deus, em nossas vidas, Senhor. Ah, meu Deus, como nós não somos nada sem a Tua presença. Como nós somos falhos, Senhor. Como nós, Senhor, às vezes cuidamos dos nossos interesses, mas esquecemos de reconhecer, Senhor, a Tua grandeza. Esquecemos de reconhecer, Senhor, a Tua face. Esquecemos, Senhor, que sem o Senhor nada poderemos fazer, Senhor. Porque nós temos fôlego para Te adorar, é porque o Senhor coloca esse fôlego. Ah, Deus, se nós às vezes nos sentimos, sabe, um pouquinho de importância, Senhor, que nós somos filhos do Senhor, é porque o Senhor tem nos dado essa paternidade de reconhecer, Senhor, que nós somos filhos do Senhor. Filhos que submetem, Senhor, a essa presença. Filhos que não têm necessidade de se afastar de Ti. Filhos que não temos, Senhor, necessidade, Senhor, de procurar algo a mais, Senhor, para nos sentir preenchidos, porque a Tua presença nos preenche. A Tua presença é tudo, Senhor. A Tua presença é tudo, 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 tudo. Ai, meu Deus. Comece a adorar a Ele, comece a exaltar. Essa noite é noite de adorar o Senhor. Essa noite é noite de esquecer as bênçãos e lembrar do dono das bênçãos.
É noite de lembrar dessa doce presença. É noite de querer ser cheios, cheios, cheios da tua graça. Ai, Jesus. Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom te adorar. Como é bom te adorar sem lembrar das bênçãos. Como é bom te adorar sem lembrar, Senhor, daquele milagre. Como é bom te adorar sem lembrar dos nossos interesses. Como é bom te adorar, Senhor, sem lembrar que nós precisamos de algo amanhã, de algo hoje. Simplesmente te adorar pela beleza da tua santidade, Senhor. Simplesmente te adorar por tudo que tu és, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és poderoso, Senhor. Tu és o Deus de amor, tu és o Deus de poder. Tu és o Deus, Senhor, que se preocupa como nós estamos, Senhor. Mas muitas vezes o Senhor nos faz esquecer das coisas para lembrar do dono das coisas. Às vezes nos preocupamos em o que vamos nos vestir amanhã, no que vamos comer, no que vamos ter, Senhor, no futuro. Mas o Senhor diz: eu sou o teu sustento dia após dia. Dia a dia eu sou o teu sustento. Não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o hoje. E hoje eu quero que você me adore. Hoje eu quero que vocês me adorem. Hoje eu quero que vocês adorem. Ai, meu Deus, derrama da tua graça, Senhor, nesse lugar. Nada mais importa, Senhor, para nós. Nós queremos somente a tua presença, Senhor. Oh, Deus, nós queremos somente a tua presença, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Diga assim: Senhor, nessa noite eu quero continuar te adorando. Eu quero lembrar somente de tudo que tu és para a minha vida. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Aí em pé onde você está. Aí em pé onde você está, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Eu acredito que todos já conhecem essa passagem. Nós aprendemos desde pequenos a orar ao Senhor. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Agora, somente para toda a igreja que aprendeu a essa oração desde pequeno, eu queria que vocês orassem comigo novamente esses versículos, porque alguns leram, mas eu queria que vocês colocassem para fora esses versículos. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos sentar. Glória a Deus. Quantos sentiram a presença do Senhor nessa noite? Amém. Vamos falar dela nessa noite, nessa ministração. Eu queria que você já pegasse esse tema. Vamos falar do reino de Deus. O reino de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Coloque a sua mão no coração. Coloque a sua mão direita no coração. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo e provoque em mim mudança de mentalidade. A minha visão sobre o teu reino. Amém. Amém. Essa semana toda eu estava estudando uma matéria e aí veio esse tema. E como esse tema ele me remete a tudo que não pertence a essa terra, né? É algo, quando fala de reino de Deus, você não lembra de nada da terra. Você simplesmente se eleva para uma outra atmosfera. Falar do reino de Deus, você fala de separação. Você separa aquilo que realmente é terreno e aquilo que realmente faz parte do reino de Deus. Então, esse tema, ele mostra o que significa realmente fazer parte desse reino. Muitas pessoas confundem quando fala de reino de Deus. E, às vezes, confunde determinadas coisas que vão ser esclarecidas aqui nessa noite. O reino de Deus, ele é um assunto central das Escrituras. Você vai ver centenas de vezes Jesus falando no Novo Testamento sobre o reino de Deus. Ele fala do reino de Deus através, de parábolas. Jesus ele cita vários exemplos que falam do reino de Deus. Ele faz comparações. E também o Velho Testamento também. Nós vamos ver centenas de vezes os profetas falando. E nós podemos realmente analisar que esse tema tem uma importância tremenda nas Escrituras. Então, o reino de Deus é algo necessário para as nossas vidas, algo importante para as nossas vidas e é algo que nós não podemos ficar de fora. Se nós somos pertencentes ao Senhor, nós não podemos ficar de fora desse reino. Amém? Eu queria que vocês orassem para o seu irmão que está do seu lado, pudesse dizer assim: meu irmão, se você é pertencente do Senhor, você não pode ficar de fora desse reino. Amém? O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos nação santa. Nós somos um povo eleito de Deus. Nós somos um povo adquirido. Lá em 1 Pedro, vamos ver aí, capítulo 2, verso 9. Ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos ou não somos importantes para Deus? Somos a nação santa, somos um povo escolhido.
E nós fomos escolhidos para anunciar. E esse texto que nós lemos aqui, que fala realmente do Pai Nosso, eu não quero saber o quanto que você conhece o Pai Nosso, o quanto que você conhece essa oração, mas o quanto você tem de importância, você entende a importância dessa oração. Porque quando os discípulos viram Jesus orando, chamou a atenção deles. E eu vou te falar por quê. Essa oração, queridos, que nós lemos aqui, ela não é algo poético. É uma oração doutrinária. É uma oração totalmente espiritual. Então, nós aqui, quando lemos, nós vemos uma declaração que somos pertencentes desse reino. Nós não conseguimos orar, fazer essa oração e nos desvincular desse reino. Nos separar desse reino. Não, a gente faz assim essa oração, né? Mas sabemos que nós não precisamos de tanta intimidade. Não existe isso. Porque o próprio Jesus, ele diz Pai Nosso. Ele não diz que o Pai é só dele. Então, quando nós oramos Pai Nosso, nós queremos, Jesus, ele quer atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Porque ele estava ali no seu momento de intimidade, ele podia muito bem, Pai meu, Pai amado. Mas ele falou Pai Nosso. Então, olha a importância dessa oração. Então, quando nós saímos do nosso país para um outro país, nós vamos estar debaixo de toda a lei daquele lugar. Quando nós saímos do nosso país, nós, ao estarmos pousando naquele país, a lei que vai reger a nossa vida não é mais o Brasil, não é mais brasileira. Nós estamos ali sujeito à lei daquele país. O que isso tem a ver, pastora? Você faz parte de um reino. Você é pertencente de um reino. Logo, você faz parte de tudo que rege nesse reino. Então, você está dentro desse reino, fazendo parte desse reino. Logo, nós precisamos estar debaixo da lei desse reino. Porque fazer parte de um reino é muito bom, né? Ser filho do rei é muito bom. Mas e aí? Obedecer às leis que regem esse reino. Amém? Então, diga assim, se eu pertenço ao reino de Deus, as leis que me regem são as leis do reino de Deus. Nós não vivemos mais por conta própria. Nós não vivemos mais sobre as nossas vontades. E aí a pergunta que eu digo aqui nessa noite. E aí? Quer continuar fazendo parte desse reino? Porque as leis que regem esse reino não é mais a sua vontade. Não são mais as nossas vontades, os nossos critérios. Simplesmente, você, quando faz parte de um reino, você está debaixo das leis desse reino. Amém, queridos? E eu rabisquei aqui, minha Bíblia, fiz uma anotação. Quando Deus, ele fala assim, algo conosco, quando a gente vê que não é nada nosso, que não foi de estudo, foi simplesmente que Deus clareou a nossa mente, aí você vai e anota. E aí, Deus falou assim, a Bíblia Sagrada não é um livro romântico. É uma legislação do meu reino. Quando a gente olha a Bíblia, a primeira coisa que a gente pensa assim, eu vou ver o que Deus vai falar comigo. Eu vou ver a palavra de conforto, de amor, de esperança, tudo isso tem. Só que tem as leis. E nós vamos ficar felizes no que a gente vai também estar sujeito?
Porque uma palavra de esperança todo mundo gosta, eu também. Palavra de amor, todo mundo ama. Mas e a palavra de correção? E a palavra para deixar a gente no prumo, no centro da vontade, vai te alegrar? Você faz parte de um reino. Nós fazemos parte de um reino. Nós sabemos que, vou dizer que não foi uma escolha nossa. Foi uma escolha de Deus. Nós somos um povo eleito. Nós somos um povo escolhido. Mas a gente pode decidir se nós continuamos fazendo parte desse reino ou não. Deus não vai te obrigar. Mas se você diz que você é pertencente desse reino, se você declara que você faz parte de um reino, você está sujeito à lei desse reino. Esse reino, existe um rei. Nós sabemos quem é. Cutuque seu irmão aí, diga assim: meu irmão, você sabe quem é esse rei? É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós oramos através desses versículos, quando nós oramos, nós nos apropriamos dessa oração. Quando eu comecei a dizer que quando os discípulos se aproximaram de Jesus e viu ele orando ali, chamou a atenção deles. Eles ainda pediram para Jesus ensinar eles a orar. Aí eu te pergunto, igreja, vocês lendo a Bíblia do jeito que vocês... Os discípulos do Senhor Jesus eram judeus. Vocês imaginam que eles não sabiam orar? Eles sabiam orar. Mas o que foi que chamou a atenção dos discípulos ao ver Jesus orando? Aí você diz assim, ó, a intimidade. Eles não tinham intimidade quando oravam. Era uma oração eloquente, boa, bonita, porque todos os judeus sabem orar. Mas o que chamou a atenção dele foi: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que os discípulos, eles oravam assim? Seja feita a tua vontade. Nós não sabemos. Mas, no meu ver, quando nós vemos a passagem que nós vamos ler daqui a pouco em Lucas, capítulo 11, quem quiser já abrir aí, e a mídia pode colocar Lucas capítulo 11, verso 1, nós vamos entender que os discípulos, eles não se espantaram, não ficaram maravilhados com a oração que Jesus estava fazendo para o Pai. Mas o que chamou a atenção deles foi a intimidade como ele orava. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, nós imaginamos quem é. Pode passar. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Jesus, ele fez aquela oração na intimidade. E essa intimidade despertou a vida dos seus discípulos. Senhor, nos ensina a orar. E eu já peguei isso para mim, né? Toda vez que eu orar, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar, Senhor. Me ensina, porque a oração não é somente falácias, não é somente abrir a boca para falar, mas é intimidade. É abrir os lábios e você colocar palavras que atraia a presença de Deus para a sua vida. E Jesus, ele começa a oração falando de 3 propriedades.
E nós vamos ver quais são essas propriedades. Nós vamos ver essas propriedades do início da oração até o final da oração. Só que, para não prolongar muito, eu quero citar as 3 propriedades do início dessa oração. O Senhor, Ele diz Pai Nosso, fala o quê? De paternidade. Então, olha quanto é maravilhoso você abrir a boca para você orar e saber que você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com o Pai. Você está falando com o seu Pai. Então, só aí você já tira meio mundo de distanciamento. Sabe? Quando você abre a sua boca e diz Pai Nosso, você chama não somente Deus, mas chama Ele de Pai, você atrai a presença dEle de uma forma íntima. Já pensou vocês que são pais, os filhos de vocês chamarem você pelo nome? Né? Não soa algo... E eu já vi, várias pessoas chamam os pais pelo nome. Eu chamo minha mãe de Dona Ana, mas é na brincadeira. Ela ama, para não dizer o contrário. Mas, quando alguém reconhece a paternidade, nós sabemos que nós somos íntimos daquele que nós vamos orar. Então, nós não sabemos como os discípulos oravam. Deus, Senhor, sabe? Aquela distância, quando Jesus nos ensina a orar Pai Nosso, Ele está trazendo a paternidade de Deus para as nossas vidas, amém? Quem toma posse dessa paternidade? Quem tem certeza que Deus é o seu Pai? Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. A segunda propriedade é santidade. Santificado seja o teu nome. Gente, não somente o Senhor, Ele é santo, como o nome dEle é santo. E como o presbítero André, ele abriu, né, a abertura, falando desse texto de Isaías. Quando Isaías teve a visão dos serafins. Então, os serafins, eles declararam santo, 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 santo. Então, nós sabemos que Jesus, ao falar santificado seja o teu nome, nós nos apropriamos também dessa santidade. Nós nos apropriamos dessa santidade. E reconhecemos também o quanto Ele é santo. O quanto o nome dEle é santo. A ponto, eu não sei se vocês conhecem os rituais que na época, sabe, os escribas, ao escrever o nome de Yahvé, o nome do Senhor, eles não poderiam escrever de qualquer forma. Ao escrever, naquele momento, eles iam para um lugar separado, eles vestiam uma túnica, ele lavava suas mãos, eles voltavam para o lugar, escrevia o nome do Senhor, Jeová. E depois, ao escrever o nome, eles voltavam para o lugar, tiravam a túnica, lavava suas mãos novamente e voltava para o lugar para continuar escrevendo. Ó, quão grande é o nome do Senhor. O quanto é santo o nome do Senhor. Só que às vezes a gente conota isso como uma religiosidade. Reconhecer que realmente Deus é santo, isso é maravilhoso. Mas uma coisa é reconhecer a santidade e buscar se aproximar dele. E foi isso que Jesus fez. A religião nos afasta de Deus, mas Jesus, ele nos aproxima de Deus. Através dessa oração. Então, todos aqueles que estão debaixo desse reino, nos apropriamos não somente da paternidade do Senhor, mas reconhecemos também a santidade. Então, porque Ele é santo, nós também somos santos. Amém?
E a terceira propriedade é o reino. Quando Jesus diz, venha o teu reino. Mas o que é isso? Reino é um lugar, reino... O que é isso? O que representa o reino? Quando nós falamos, venha o teu reino, venha a tua presença sobre a minha vida. Venha a tua presença. Então, quando a Bíblia, ela menciona de uma forma universal esse reino de Deus. Lá em Êxodo capítulo 15, verso 18, Moisés, ele exalta esse reinado do Senhor. Ele diz, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então, é o reconhecimento daquilo que o Senhor representa no reino. Os fariseus, eles cercaram Jesus um dia, e eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, em Lucas 17, do 20 a 24, porque é interessante essa passagem, porque eles perguntam a Jesus, como será a manifestação desse reino? E o Senhor, ele vai dizer, não com essas palavras, mas ele vai dizer que o reino de Deus não vem com uma aparência externa. Não é um reino material. Vamos ler. Diz assim, interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode deixar aí. Pode deixar que eu vou continuar. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os sigas. Porque como o relâmpago que, faiscando desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é a própria presença de Deus. Não é um lugar para a gente ir. É um lugar para a gente se apropriar. Porque Ele está em nossas vidas. Ele está em nós. Então, não é matéria, não é nada material. Está dentro de nós. Ele reina dentro de nós. Diga assim para o seu irmão, o Senhor reina dentro de você. Então, venha o teu reino, venha a tua presença. Vamos repetir, diga assim, venha o teu reino, venha a tua presença. Então, quando Jesus, ele declara na sua oração, venha o teu reino, venha a tua presença. E nós sabemos que tem uns fugitivos dessa presença, né? A presbítera falou de Jonas. Tem várias passagens aqui que a gente vai ver como algumas pessoas fugiram dessa presença. E eu quero dizer para vocês que quem foge da presença de Deus está revelando o seu pecado. E agora que eu entendi, depois que eu comecei a estudar sobre o reino, aí eu lembrei de algumas pessoas que começam a dizer que a igreja não faz mais sentido, que a pastora está chata, que o apóstolo fez isso. E aí sai da igreja, porque saindo da igreja, ela se afasta da presença. Literalmente é assim que acontece, né? E aí, quando você vê, a pessoa denuncia o seu próprio pecado. Então, quando você foge da presença de Deus, está revelando o seu pecado.
você se aproxima, você diz que quer Deus, você diz que quer ser santo, você diz que quer ser purificado, você diz, é tudo o contrário. Mas quando você se afasta dessa presença, você está declarando que você está revelando o seu pecado. Em Êxodo capítulo 19, o verso 16 ao verso 20, o povo de Deus aqui, ele estava morrendo de medo dessa presença. E eu acho muito interessante essa passagem também. Eu vou ler, vou correr, porque o sininho já está piscando aqui. É para mim mesmo? Eu não acredito que é para mim, não. Diz assim, ó: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos. Não, eles não estavam com medo dos trovões nem do relâmpago. Sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. É até aí? É. Aí nós vamos ver a continuação no capítulo 20, do verso 18 ao verso 21. O Senhor, ele convida o povo, ele fala: Moisés, sobe aqui com o teu povo, que eu quero falar com eles. Aí no capítulo 20, do verso 18 ao verso 21, olha que o povo fala. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. O verso 21. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. O povo, para não parar de pecar, preferiu não ter a presença de Deus. Essa é a verdade desse versículo. Porque quando nós sabemos que nós somos, Deus, Ele é misericordioso. Mas quando nós nos aproximamos da presença, é porque nós não queremos estar como nós estamos. Se nós nos aproximamos da presença de Deus, é porque Deus vai nos purificar, nos limpar. Mas quando nós rejeitamos essa presença, porque essa aqui é a verdade. Eles rejeitaram a presença do Deus Todo-Poderoso. Falou assim: ó Moisés, vai lá, porque nós ouvimos através de você. Nós não precisamos ouvir Deus falar, não. Nós queremos somente que você fale conosco. Ou seja, na hora de pecar, eu peco. E aí eu não vou morrer. Porque a presença de Deus vai nos purificando, vai nos limpando, nos lavando. Mas o pecado, quando nos afastamos, o pecado traz morte. Então, quando o povo ele rejeita essa presença, ele está dizendo: ó, eu a qualquer momento posso pecar. Sabe, é como pessoas que não querem compromisso com a obra, que não querem fazer nada para a obra, porque ele não é 100% santo. Então eu vou descer do altar. Porque tem gente que ela quer medir essa santidade. Só queira buscar a santidade. Você não tem termômetro para você identificar a sua santidade, se está lá no alto, se está lá no baixo. Não. Simplesmente quando você faz uma escolha de se aproximar de Deus, é porque você quer cada dia mais se santificar. Deus não disse que para eu estar no púlpito eu tenho que ter uma santidade tão elevada. Não. Mas Ele quer santidade. Ele quer que eu busque a santidade.
E quando essas pessoas não se comprometem, não, porque eu não posso estar ali na intercessão. Deus me livre. Eu colocar um colete de intercessor? Deus me livre. Eu ficar com um colete azul ali de obreiro? Deus me livre. Não, porque eu ainda tenho muito sabe? A me limpar. É você que se limpa mesmo? É você mesmo que vai pegar uma bucha para se limpar da santidade? Ou é entrando na presença que você vai conseguir se purificar? É na presença, querido. Não é fora, não. Não pense que você vai conseguir ser santo, se santificar longe dessa presença. O Senhor Jesus nos diz, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Você tem que buscar essa santidade. Você tem que ser atraído pela santidade e não longe. E não é longe dessa presença. Então, o povo, ele rejeitou essa presença. O povo praticamente disse a Moisés, vá lá, porque você é o santão. Então, nós preferimos poder do que a presença. Porque aquele povo esperava algo de Moisés. Aquele povo estava esperando, porque se ele não esperasse algo que vinha lá do monte, eles não ficavam esperando Moisés. Então nós muitas vezes viemos para a igreja porque nós queremos poder. Muitas vezes nós queremos as bênçãos. Muitas vezes nós queremos se apropriar daquele milagre, sim. Isso não é errado. Mas o que tem que estar em primeiro lugar é você buscar a presença. É a presença que faz toda a diferença. O poder é bom, os milagres são bons, as bênçãos são boas, mas nada disso sem a presença vale. Amém? O poder, queridos, a gente se sente grande. Às vezes o poder a gente se sente mais importante, né? Porque quando Deus ele entrega um dom, quando Deus dá um dom a alguém, é importante, é muito bom. Eu estar no lugar e Deus, ele me dá dons de línguas, dons de curar, dons da manifestação dos milagres de Deus. E é muito bom. É bênção de Deus você ser instrumento, mas poder não significa presença. Saiba disso. E aqui nesse ministério, propriamente dito, nós não gostamos de pessoas que vêm de outro lugar, que não conhecem a igreja, que não conhecem, sabe, a estrutura da igreja como um todo. E aí, às vezes, sentam lá no fundinho, não quer saber quem é o pastor da igreja, não quer saber o preço que ele paga, aí vai lá e fala, eis que te digo. E aí começa começa a levar palavras. E aí eu digo para vocês, gente, pastora, mas é errado? Porque a pessoa está ali, está falando, assim, ó. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo que conhece esse ministério, que sabe, que está aqui debaixo, né, desse ministério, sabe o quanto nós oramos, o quanto nós damos essa autonomia de cada um buscar essa presença de Deus. Então, eu acredito muito no Deus que não ultrapassa para trazer uma revelação. Não, então quer dizer que a pessoa chegou aqui hoje, não conhece você, claro que às vezes, se for realmente algo de Deus, não precisa conhecer você, mas pelo menos tenha respeito pelo lugar. Eu, sinceramente, se Deus ministrar minha vida em outro lugar que eu esteja, para falar com alguém, eu vou chamar a responsável pela pessoa, pela igreja, e vou perguntar se eu posso ministrar sobre a vida daquela pessoa. É assim que funciona? Sabe por quê? Porque se ela levar palavras que não condiz com a vontade de Deus, se for algo da carne dela, aí você vai vir todo estrupiado para a igreja e dizer que alguém profetizou e você recebeu. E a pessoa nem sequer se importou.
A pessoa que vai levar a palavra mesmo é você que vai ficar aí. E aí a gente tem que se preocupar sim. Os obreiros, intercessores aqui da igreja já têm esse direcionamento por essa igreja, pelo apóstolo. Que não é qualquer pessoa que chega aqui, abrir a boca, blá, 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 e às vezes interrompe até o culto. Vocês que estão aqui na frente, às vezes não vê, mas tem gente que fica ali no fundo e começa a falar coisas. Não, aqui não. Aqui é organizado. Aqui não é uma igreja que não paga preço, que ninguém ora. Então quer dizer que se Deus quiser falar com você, Ele não vai usar o pastor, os pastores dessa igreja? Vai usar alguém de fora? Para trazer confusão para o lugar, para o ambiente? Então seja maduro. Procure saber a procedência da pessoa, que eu quero ver depois ela falar a revelação. Procure saber se ela tem pastor. Procure saber quem é você. Qual é o seu ministério? Qual é o seu pastor? Entendeu? Porque falar coisas é muito fácil. Agora eu quero ver pagar preço. Para se submeter à vontade de Deus e não a dela. Amém? Então vamos ser maduros e saber que poder não é presença. As manifestações que você vê, nem tudo tem presença. Nem tudo. Nem tudo que reluz é ouro. Êxodo capítulo 33, verso 1. O Senhor diz algo para o povo. Eita, essa passagem, meu Deus, é muito forte. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. O Senhor aqui, Ele já estava falando assim: vai, Moisés, vai com esse povo rebelde. Então a minha presença não irá contigo. Moisés, pode ir, vai lá, fala com o povo, mas a minha presença não vai contigo. Moisés pirou o cabeção. Então a minha presença não irá contigo. O Senhor diz assim: eu vou mandar o meu anjo. Na versão hebraica diz: o anjo do meu poder. E o Senhor, Ele diz a ele. Só que Moisés, ele não se conformou. Quer dizer, Senhor, tu está entendendo, Deus? O que o Senhor está falando comigo? É para eu ir descer, mas o povo, o que o povo vai dizer? Que eu não achei graça aos teus olhos. Senhor, eu não posso, Senhor. Eu não posso, então não me faça descer desse lugar, porque a tua presença é essencial. A tua presença é que mais importa para mim. Eu não posso descer desse lugar. E aí Moisés fala: se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Para Moisés, queridos, o poder não era importante. Para Moisés, os milagres não eram tão importantes. Para Moisés, descer sem a presença, ele disse: se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Então foi algo que ele se apropriou da presença de Deus. Ele sabia que não ia ser a mesma coisa ele falar com o povo sem essa presença. Então diga assim comigo. Diga: Deus, eu não quero perder essa presença. Diga assim: Senhor, eu não quero ficar sem essa presença. Então a declaração do venha o teu reino é venha a tua presença. E diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, poder não é presença. Amém? Eu acho que é quase os últimos versículos, mas eu queria que vocês abrissem aí em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 9 ao verso 13. Lembra quando Elias se esconde na caverna?
E aí diz assim, ó. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque, não gente, tá certo. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só fiquei, eu fiquei, e buscam, não, peraí gente, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste momento perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Preste atenção nesses versículos. O Senhor não estava no vento. O vento não é poder? O Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Terremoto não é poder? O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Fogo é poder. E Deus não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Elias se escondeu. É que nem a gente quando faz um propósito, né? A gente vê assim: rapaz, eu vi o fogo. Eu vi um fogo. Será que esse fogo era a presença? Porque fogo é poder. O terremoto é poder. O vento é poder. Mas Deus não estava em nada disso. Deus pode estar porque na própria passagem de Elias, Deus estava no fogo. Deus fez descer o fogo no céu. Então, mas nem todo o poder Deus está. Nem todo o que diz que é poder, Deus está. Então, muitas vezes nós estamos nos enganando com muitos fogos por aí. Às vezes nós estamos nos enganando com um poder. Amém? Às vezes nós estamos dando muita ênfase a quem tem, né? Quem tem os seus dons, seus talentos. E o apóstolo já deixou bem claro que aqui talento não diz nada. Eu quero ver se tem presença. Eu quero ver se faz a diferença. Aqui não é isso. Aqui a gente não é atraído pelo poder. A gente é atraído pela presença. Amém? Que vocês aprendam isso. E eu não quero dizer que o vento, que o fogo, que o terremoto é do maligno, não. Não é isso. Mas nem todo poder tem a presença. Acho que vocês conseguiram compreender. Não se iluda com fogos estranhos por aí. Não se iluda com dons, com talentos, sabe? Pô, rapaz, você viu aquele irmão ali, rapaz? Ali é do mistério. Ali é do manto, do fogo, do súbia. Comece a cutucar ele para saber se tem presença. Comece a... E aí? Tem presença mesmo? Diga assim: venha ao teu reino, Senhor. Diga assim: venha ao teu reino, Senhor. Você sabe por quê? Tem muita gente que gosta do poder e não se interessa tanto pela presença. Vou perguntar de novo. Você sabe por quê? Tem muita gente que gosta do poder, mas não se interessa tanto pela presença. Vou falar aqui. Porque o poder não confronta pecado.
Vou falar aqui também. O poder não confronta o pecado. Aí você diz assim: e a presença, pastora? A presença confronta o pecado. A presença de Deus confronta os nossos pecados. A presença do Senhor não nos deixa de qualquer jeito. Quando você mergulha nessa presença, você sai diferente. Por isso que não é o fogo, não é o vento, não são os milagres, mas é a presença que faz a diferença. Todo lugar que tem a presença tem fogo, tem poder, tem milagre. Mas nem todo lugar que tem milagre, tem poder, tem a presença. Entenda isso. Entenda. Isso é discernimento. Muitas vezes eu já fiquei em um lugar que não tinha a presença. E é horrível. É horrível. Você só vê um monte de gente batendo boca, falando, blá, 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 blá. Mas você não sente a presença. E até tem momentos que as pessoas vão orar e a pessoa cai, a pessoa recebe cura, recebe. Porque Deus é um Deus que Ele é misericordioso. Mas o que faz a pessoa, depois do milagre, depois do poder, ser transformado é a presença. Porque nem todo mundo que recebe milagre, que recebe cura, que recebe poder, recebe transformação. E não importa somente você receber milagre, cura, mas Deus quer você transformado. Porque para estar debaixo desse reino, você tem que ser transformado. Você tem que ser regido pelas leis desse reino. E não pelas leis carnais desse mundo. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Quer estar debaixo do reino de Deus? Quer fazer parte do reino de Deus? Seja transformado. Queira a transformação, não queira somente o poder, não queira somente o milagre, não queira somente os dons de línguas, mas queira a presença. É a presença. Foi dela que Moisés não abriu mão. Foi dela. O profeta Elias esperou Deus naquele fogo. Esperou Deus naquele vento. Esperou Deus naquele terremoto. O Senhor deixou passar todos eles. E o Senhor diz assim: aqui eu estou, Elias. Falando manso. O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? E aí eu pergunto para vocês também: o que fazem vocês aqui? Se você não desejar ser confrontado por essa presença, queridos, você não vai fazer parte desse reino. Porque cada dia mais esse reino vai exigir de nós. Esse reino vai exigir de nós. Esse reino tem que ser para aqueles violentos. É os violentos que Deus quer. É os violentos que confrontam o pecado, que se denuncia, que denuncia os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, para viver debaixo desse governo, dessa autoridade, porque reino é autoridade. Reino é autoridade, é poder que Deus, Ele quer estabelecer sobre nossas vidas. O reino de Deus, você aprende a ser dependente dele. Não existe um reino independente. No reino de Deus você se submete. Você é dependente dele. Amém? Para todos os dependentes do Senhor, fique de pé nessa noite, aplaudindo o Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor nessa noite. Glórias ao Senhor Deus. Nós queremos mais, Senhor, de Ti. Nós queremos mais desse reino. Nós queremos nos apropriar, Senhor, desse reino. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós estamos, Senhor, debaixo dessa regência desse reino. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, a qual nós devemos estar, Senhor, debaixo. Porque o comando é Teu, Senhor, o domínio é Teu, o poder é Teu. Nós somente somos obedientes a tudo que rege esse reino. Nós já reconhecemos, Senhor, que o Senhor
tem o domínio. Nós sabemos que o Senhor governa esse reino. Mas o que muitos não sabiam, Senhor, é que esse governo, esse domínio, somos nós. Fazemos parte disso, Senhor. O Senhor quer governar as nossas vidas. O Senhor quer ter o domínio das nossas vidas. O Senhor quer se apropriar das nossas vidas. O Senhor quer ser o dono das nossas vidas. E muitos não sabem disso. Muitos ainda estão se distraindo, se vendendo por tantas coisas, se perdendo, esquecendo que faz parte de um reino. Esse reino não é exterior, está dentro de vós. Está dentro de vós. Não é eis-o ali, eis-o aqui, não. Está dentro de vós. Está dentro de nós. O Senhor quer se apropriar cada vez mais do seu coração, da sua vida por completo. Vocês que não conseguiram entregar a sua vida ao Senhor na totalidade, nessa noite o Senhor quer se apropriar da sua vida. O Senhor nessa noite, Ele quer o domínio total da sua vida. O Senhor quer estar cada dia mais direcionando a sua vida. Para quê, pastora? Somente para Deus mostrar o seu poder? Não. Somente para Deus mostrar o seu governo? Não, não é somente isso. É porque Deus sabe o nosso dia. Deus sabe o nosso futuro. Deus sabe de todas as coisas. E é por isso que Ele diz: aquele que faz parte do meu reino tem que se apropriar de todas as leis que regem o meu reino. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Diga assim: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade, Senhor. Assim na terra, como no céu. Então, se você declarou isso, você comece a orar isso ao Senhor. Comece a declarar: Senhor, se até aqui eu não tenho deixado o Senhor se apropriar da minha vida, nessa noite, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, o comando da minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Eu não quero andar para lá e para cá, eu não quero ser direcionado por outras coisas, pelas preocupações, sabe, pelos conselhos dos ímpios. Não, eu quero me apropriar da Tua palavra. Eu quero, Senhor, ser direcionado pela Tua palavra. Eu quero ser regido, Senhor, pelo Teu governo, Senhor. Então governa a minha vida por inteiro. Direciona, Senhor, tudo aquilo que eu tenho que fazer, Senhor. Eu não quero andar batendo cabeça para lá e para cá. Mas se eu faço parte de um reino, eu sou obediente a esse reino. Porque esse reino tem dono. Esse reino tem um rei. E esse rei é o Deus Todo-Poderoso, valente nas guerras, poderoso nas batalhas. É Ele que comanda as nossas vidas. É Ele que diz o sim, é Ele que diz o não. É Ele que faz todas as coisas acontecer. E nós temos que estar totalmente envolvidos nesse reino. Eu queria chamar aqui os levitas nessa noite. Enquanto isso, continue orando. Continue falando com Deus. Porque isso que nós ministramos nessa